Olá, meu nome é Lívia. Esta é uma apresentação de um trabalho da cadeira de Direção de Arte para Multimídia do curso de Sistemas e Mídias Digitais e hoje contarei um pouco da história sobre os curiosos monumentos Spomenics. Primeiramente, o que são Spomenics? Traduzindo ao pé da letra, significa monumentos. Estas diferentes obras surgiram a partir da década de 1950, num território onde, na época, situava-se a chamada República Socialista Federativa da Iugoslávia, e eram carregados de significados políticos e ideológicos. Antes de tudo, precisamos nos situar no tempo e no espaço. Aqui, a história e o significado caminham lado a lado. Como eu já havia dito antes, os monumentos começaram a surgir na década de 1950, ou seja, em um contexto histórico pós-Segunda Guerra Mundial, no meio da Guerra Fria, quando nações estavam à flor da pele lutando por seus ideais políticos, se consolidando, se fragmentando ou decidindo entre capitalismo e socialismo. Na recém-formada República da Iugoslávia não era diferente. Este foi um país formado a partir de 3 outras nações principais que hoje são conhecidas como Sérvia, Croácia e Eslovênia. A república foi governada pelo presidente Josip Broz Tito, a peça principal para o surgimento dos Spomenics. Tito tinha a intenção não somente de unificar geograficamente o território, mas também de unificar os povos. Ele pregava a unidade e a irmandade, princípios do socialismo, e almejava uma população livre de tensões étnicas, e os Spomenics foram uma parte curiosa desse seu grande plano. Com o fim da guerra, o sentimento era de devastação entre os países do lado que perdeu, mas campanhas dos governos incentivavam um olhar ao novo, ao futuro, e foi assim, seguindo essa ideia, que os Spomenics foram criados. Eles apontavam para um futuro que carregava as marcas do passado, sem perder suas origens, pois também serviam como memoriais para as sangrentas batalhas que aconteceram em cada território. Os monumentos estavam espalhados por todo o território, desde o litoral às montanhas, e tinham diversos formatos. Poderiam ser tão grandes quanto um edifício de 15 andares ou tão pequenos quanto uma geladeira. Não há um estudo certo que comprove a quantidade de monumentos, mas há uma publicação feita pela pesquisadora Nina Stevanovic mostrando que cerca de 14.000 memoriais foram construídos por todo o território até o ano de 1961. Caso esse ritmo continuasse o mesmo até a fragmentação da Iugoslávia, no início dos anos 1990, seriam cerca de 40.000 monumentos pelo país. Porque eles têm formatos tão incomuns. O presidente Tito queria criar monumentos memoriais que agradassem tanto aos grupos que venceram batalhas na guerra, quanto aos que foram vítima e, ao mesmo tempo, instigassem o espírito de união na nova nação. De início, eram encomendadas obras baseadas no realismo socialista, já que a Iugoslávia era vizinha da União Soviética. Porém, com o passar do tempo, a relação entre as duas nações azedou, e com isso, Tito começou a buscar em outros lugares novas referências artísticas. Sendo assim, os artistas e designers iugoslavos bebiam das artes do restante da Europa e das Américas. Expressionismo abstrato, minimalismo, futurismo e abstracionismo geométrico são algumas das correntes artísticas estudadas. O investimento do presidente Tito e de muitos outros políticos influentes da época nas obras abstratas era pautado no argumento de que usar esse novo estilo iria ajudar na reconciliação étnica e religiosa da nação. O presidente Tito sabia que a ideia de unificar diferentes povos poderia ser frágil e ter pontos fracos. Um deles, os jovens que nasceram no pós-guerra e não entendiam a intensidade de uma guerra e de seu fim. Então, os Spomenics faziam o papel de impressionar com seus tamanhos e formas e engajar alguns desses jovens com seus significados. Certa hora, a criação dos monumentos se tornou tão intensa a ponto de ir além do governo da República, ficando sob as ordens de cidades e estados menores. Começaram a ocorrer competições de design, onde os designers eram livres para criar, mas a comissão organizadora não era muito específica em suas propostas. Por isso, muitas obras foram desclassificadas por não representarem, de acordo com
um júri os padrões pedidos. Contudo, a parte positiva de ter um júri composto principalmente por políticos e artistas era o fato de que era possível balancear e escolher monumentos que conseguiam ser artisticamente ousados e representar os ideais políticos da época. Por que tantos foram abandonados ou destruídos? Como o presidente Tito supôs, a ideia da unificação era frágil. Em uma época tão agressiva, não era de se impressionar que aqueles que se sentiram ofendidos pelos Spomeniks, afinal, eram símbolos de unificação e nem todos concordavam com isso, descontassem fisicamente contra os monumentos. Além do mais, ainda ocorriam batalhas internas entre os povos ou cidades e aqueles Spomeniks que tivessem no meio do fogo cruzado sofriam as consequências. Outro fator que colaborava para a destruição desses monumentos era o geográfico. Spomeniks em áreas muito remotas ou rurais eram de difícil manutenção, estavam desprotegidos e disponíveis para a ação da erosão ou de vândalos. E qual o legado dos Spomeniks? Atualmente, depois da fragmentação da Iugoslávia, depois de décadas de ressignificação e de novas histórias construídas sobre o território do que um dia foi o país, é possível encontrar Spomeniks com significados e funções que lhes foram atribuídas com o tempo. Alguns deixaram de ter qualquer significado político, cultural ou ideológico para o povo da região. Outros viraram importantes pontos turísticos, outros foram restaurados e ressignificados, outros permaneceram como eram, pois honravam a quem merecia, outros foram substituídos ou apagados por novos símbolos da localidade, como igrejas ou outros monumentos. Quanto ao legado dos Spomeniks, é complicado dizer que ficaram somente como memória de uma época conturbada. Atualmente, ainda mais depois da exposição sobre a Iugoslávia no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 2018, quando os Spomeniks foram destaques em relação a outras obras, os monumentos têm servido como objetos turísticos, atraindo muitos estrangeiros curiosos por suas histórias.